Lei da ação eficiente. Trabalhe menos e realize mais. Aqui a gente vai falar um pouco, de acordo com Wallace de Watts, de que o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, ela não vem do trabalho duro, de muito esforço, mas de uma ação inteligente, de uma ação eficiente, que realiza mais com menos esforço. Então, o que é isso, mãe? Uma ação eficiente que realiza mais com menos esforço. Então, para você criar riquezas, não necessariamente você precisa trabalhar mais, se esforçar mais, desgastar o seu corpo. O que traz riquezas realmente é a lei da ação inspirada. São ações eficientes que produzem resultados massivos. E eu dividi em tópicos aqui o resumo do que Wallace de Watts ensina sobre a lei da ação eficiente, de acordo com o seu livro A Ciência de Ficar Rico. Então, o primeiro passo para você usar a lei da ação eficiente para produzir riquezas é você saber o que é uma ação eficiente, porque nem toda ação é eficiente. Muitas ações que tomamos em relação ao dinheiro, em como ganhar mais, como enriquecer, como melhorar nossa qualidade de vida, são ações desperdiçadas. O nosso corpo fica cansado, a gente se sente frustrado porque já estamos cansados de tanto trabalhar e não ver o resultado chegar. Quem já se sentiu assim, levanta a mão. Então vamos lá. O que é uma ação eficiente? Ação eficiente não se trata de trabalhar mais horas ou se esforçar até a exaustão. Então, quando você percebe um esforço exaustivo, é porque não está no flow, não está fluindo com a substância amorfa, com o éter universal. Não há esforço quando você deixa a correnteza te levar. Há esforço quando você está remando contra a maré. Aí o esforço começa. Então, quando você perceber o seu corpo exausto, com um esforço muito grande, significa que o seu trabalho não está sendo com a ação eficiente, mas uma ação ineficiente. O que mais é ação eficiente? Ação eficiente é agir com foco, propósito e alinhamento com a visão de sua riqueza. Lembra que no nosso vídeo passado, uma das formas corretas de pensar, segundo a ciência de ficar rico, é o pensamento com um objetivo definido, um objetivo alinhado. Não algo abstrato, eu quero mais riqueza, eu quero mais abundância. Mais abundância quanto? O que especificamente? Então, ter um propósito, um alinhamento. Uma vez que você tem esse propósito, você pode alinhar o seu pensamento e as suas ações eficientes de acordo com esse pensamento. E aí você vai saber se aquela ação está sendo eficiente em relação ao foco, o objetivo que você tem, ok? Então, quando você entende que o que você quer e coisas que você precisa fazer para alcançar o que você quer, você está fazendo com eficiência, algo com eficiência. Não é algo que você está fazendo e nem sabe no que aquilo vai dar, tá? Então, a sua ação tem que estar alinhada ao seu propósito. Não pode haver distrações nisso. O meu sonho é trabalhar como palestrante. Então, ações que você vai precisar tomar, que sejam eficientes, estudar um curso de palestrante, fazer, de repente, aulas de dicção para ir melhorando a sua comunicação, fazer aulas de autoimagem, de imagem pessoal, procurar por conteúdos como esse. Isso vai ajudar, são ações eficientes que vão te levar mais para perto do teu objetivo. Mas se você fica gastando seu tempo com ações que não tem nada a ver com o teu objetivo, essa ação não é eficiente, ok? Então, o próximo passo para a lei da ação eficiente é saber a diferença entre ação eficiente e ação frenética. Então, ele fala que a ação eficiente não é a mesma coisa que uma ação frenética. A ação frenética, ela envolve muita atividade sem resultados, motivada por ansiedade ou medo de perder oportunidades. Então, quando você se perceber agindo com medo, não, eu vou porque eu tenho medo, não, eu tenho com medo de perder a oportunidade e não aparecer mais a oportunidade para mim.
Quando você está agindo sob essa energia de medo, você está agindo na energia da competição. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o pensamento competitivo e o pensamento criativo? Quando você age no medo, você está no pensamento competitivo. Como esse livro ele é todo baseado em produção de riqueza a partir do poder do pensamento, você precisa estar sempre vigilante sobre a sua forma de pensar e sentir. Porque isso é o que vai determinar a energia que você coloca nas suas ações, para saber se são ações eficientes ou ineficientes. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, mas a gente está com a energia do medo. A gente está na energia frenética da ansiedade, do medo de perder tempo, do medo de que vai demorar. Então, sempre que você se perceber dessa forma, pausa, respira fundo, encontra o teu silêncio, teu ponto de equilíbrio e só tome outra ação novamente quando você estiver numa energia de ação eficiente. E qual é a energia de ação eficiente? Atividades realizadas com calma, com clareza e confiança no processo. Atividades realizadas com calma, clareza e confiança no processo. Se eu gravar mais vídeos, de repente eu vou gravar 10 a mais e tal. E de repente nem precisa disso. Não é a quantidade do que você faz, mas a qualidade do que você faz. Se você gravar um vídeo com calma, com essa energia eficiente de calma, de que é isso que eu posso fazer. É isso que dentro da minha limitação eu posso fazer. Eu posso atender 5 pessoas por mês. É isso que dentro da minha limitação agora eu posso fazer. Então eu vou fazer com todo o meu coração. Eu vou colocar toda a minha eficiência nisso. Toda a qualidade nisso. Então entendeu que não é a quantidade, mas a eficiência, a qualidade, a entrega que você faz. Com uma energia boa, uma energia equilibrada. É isso que vai trazer o resultado para você. Ok? Vamos para o próximo passo. Terceiro passo, para você usar a lei da ação eficiente. Trabalhando menos e realizando mais. O poder de focar no agora. Foque no agora, uma coisa de cada vez. Certa vez eu tive uma experiência em um processo de meditação. Eu estava no meio da natureza, sentada naquele tapetinho de yoga, meditando profundamente. E eu tive uma visão, uma experiência transcendental, onde minha consciência como que saía do meu corpo e entrava na terra. Entrava na terra e ia entrando numa árvore que estava diante de mim, só que por baixo da terra, pelas raízes. E eu entrava nessa árvore e eu me tornava essa árvore. E quando eu era essa árvore, eu sentia a prosperidade, eu sentia a prosperidade, a abundância, a paz, a serenidade de ser a árvore. E uma lição sobre prosperidade foi ensinada para mim. A minha centelha divina, meu eu superior, falava assim: mas você está vendo essa árvore? Quando ela era uma semente, ela não se preocupava. Como que eu vou fazer para crescer, para me tornar grande igual essas outras árvores? Mas eu não sei fazer a fotossíntese, eu não sei como eu vou esticar os meus meu Deus do céu, ramos, galhos, os meus ramos, os meus galhos, eu não sei como eu vou esticar, não sei como vão produzir as folhas, as flores. Ela não pensou nada disso. Ela simplesmente descansou em ser uma semente que sabia o objetivo de ser uma árvore e deixou que a força da natureza corresse através dela e fizesse os processos que ela não sabia fazer. Da mesma forma, você não precisa ficar pensando em todas as coisas futuras que você vai ter que fazer para você se tornar uma pessoa muito próspera, uma pessoa do jeito que você quer se tornar. Faça uma coisa de cada vez, o que está diante de você hoje, e deixa que o processo da vida, que tem sua inteligência superior, vai desenrolar aquilo que você não sabe hoje. Então, eu entendi que muitas vezes a gente quer colocar tudo que a gente acha que precisa saber no futuro para o agora. Mas a vida não cobra de nós sabermos tudo o que precisamos saber na vida, no agora. A gente sabe o que precisa saber para o que o momento do presente, do agora, exige de nós. Por exemplo, quando você está ali lavando louças,
naquele momento que a vida está exigindo de você, é que você lave louças. É só isso que você tem que fazer. Mas se você estiver lavando louças e a sua mente estiver com um turbilhão de cobranças e pensamentos de coisas que precisam ser resolvidas e ainda não foram e você não sabe como vai resolver, então parece que a vida é pesada. Parece que o ato de lavar louças é desconfortável, mas na verdade não é a vida que está cobrando de você, é a sua mente que está cobrando de você saber o que não é hora de saber. O que a vida está cobrando de você é o que está no teu momento presente, no aqui e no agora. Parece que é muita coisa quando a nossa mente tenta projetar cenários futuros, cenários prováveis de futuro, e a gente não tem resposta para esses possíveis futuros aqui e agora. Então eu tenho que descansar e saber que eu vou resolver o que tem que ser resolvido, o que está dentro da minha alçada e da minha capacidade hoje. No aqui e no agora a gente resolve. Mas e amanhã e depois, daqui um ano? Daqui um ano, quando chegar a hora de resolver, a gente resolve. Eu vou saber quando tiver que saber. Então ele fala muito sobre isso, para você não agir no futuro, para você sempre agir focando no poder do agora, focando no que você pode fazer hoje. Por exemplo, eu quero abrir o meu próprio negócio, mas eu não sei nem como é que faz. Então, o que você pode fazer hoje em relação a isso? Eu posso estudar, eu posso pesquisar como é que faz. Ótimo, então estude e pesquise, faça isso. Depois que você pesquisou, já sabe, agora eu já tenho informação suficiente, eu vou contratar um contador, vou conversar com um contador. Aí você vai lá, conversa com o contador. Entendeu que é um passo de cada vez que você dá? Sempre a informação que você precisa para usar no momento, ela chega. Mas se você tentar fazer o trabalho de amanhã hoje, não dá certo, né? O trabalho de amanhã não pode ser feito hoje. O trabalho de hoje tem que ser feito hoje. Ele fala isso muito, muito, muito forte no livro. Ele diz, não deixe para fazer o trabalho de hoje e amanhã, e nem faça o trabalho de amanhã hoje. Faça o que tem que ser feito hoje, hoje. E o de amanhã, quando o amanhã se tornar o hoje, você faz. Então, e esse é o segredo de você ter uma ação eficiente, porque do contrário, a sua ação será ineficiente. E ele fala também em relação a focar no agora, para uma ação eficiente. Não perca tempo com arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. Então, de nada vale você ficar, mas eu perdi aquele dinheiro, mas eu não deveria ter investido nisso, eu deveria ter investido. E você ficar sempre com aquela nostalgia do passado, com aquele arrependimento, e você fica tendo uma ação ineficiente, porque o passado você não muda. E o futuro com ansiedade, quando chegar, quando for, como vai ser? É ação ineficiente, você não pode mudar o futuro e nem o passado. O que você cria é a partir do poder do agora. O que posso fazer hoje, com o que tenho hoje, com o que sei hoje, e fazer da melhor forma possível, com a eficiência total da qualidade que você pode empregar hoje, no aqui e no agora. Essa é a ação que você pode tomar hoje, então tome ela com 100% da sua dedicação, deixando que o futuro se construa a partir da qualidade do teu presente, tá? Então faça cada ação do dia com excelência. Faça cada ação do dia com excelência. Se um dia você quer ter a sua própria empresa e hoje você é funcionário de alguém, faça a sua ação de funcionário com excelência enquanto trabalha para ter a sua própria empresa. Quem fez isso foi o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Ele decidiu que ele queria abrir uma cafeteria. Então ele pensou, não sei como abrir uma cafeteria, não sei quais são os pormenores do negócio, e ele teve uma ideia. Vou trabalhar de garçom, vou pedir um emprego na cafeteria ali, que era uma cafeteria que ele admirava e que era o modelo que ele queria de cafeteria, montar. E ele foi, não para ganhar o dinheiro, mas para ganhar experiência. E ele se dedicou tanto, porque ele tratava o trabalho dele como um treino para ele ter a cafeteria dele. E ele se tornou tão bom no que ele fazia, que ele chegou ao cargo de gerente daquela cafeteria. E ele aprendeu o máximo que ele pôde ali, quando ele já sentiu que ele sabia o necessário, ele conversou com o dono, pediu para sair e montou a própria cafeteria dele com toda a experiência que ele teve. Então ele fez uma ação excelente com o momento do agora que ele tinha. E
isso criou o futuro dele como o dono de uma própria cafeteria dele. Próximo passo de como usar a lei da ação eficiente. Qualidade acima de quantidade. Então, novamente, não é muito trabalho. Lembra que a proposta desse vídeo é trabalhar menos e realizar mais. Então, não é a quantidade, mas a qualidade que você emprega naquilo que você faz. Não é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas fazer coisas suficientes com uma qualidade excelente. Sempre faça ações no nível de excelência. É isso que o Wallace de Wattos ele fala. Por que que precisamos fazer ações no nível de excelência? Porque quando não fazemos ações no nível máximo da nossa capacidade, no nível de excelência, nós não estamos ocupando inteiramente o espaço que nos pertence naquele momento. Estamos sendo menores do que o espaço que nos pertence naquele momento. E ele fala assim, quem não completa, não preenche todo o espaço que te pertence naquele momento, não está pronto para o próximo passo, um passo ainda maior. Ele diz que a ação excelente em tudo que você faz com que você cresça e preencha todo o espaço daquilo que você está fazendo naquele momento presente, e isso faz com que você cresça e a sua realidade mude para uma realidade melhor, no nível de excelência que você emprega nas suas ações. Então ele diz assim, se você está empregado em algum lugar, faça as ações que te dizem respeito e são da tua responsabilidade no nível máximo da excelência. Até que você cresça tanto que aquele cargo no qual você está agora, que você ocupa, se torne pequeno para você. E foi o que aconteceu com o T. Harv Eker quando ele entrou na cafeteria como garçom e ele ocupou o espaço tão inteiramente que o dono, ele se destacou e o dono disse, vem cá, você vai para o caixa. Depois ele se destacou tanto, cresceu tanto, lá vem cá, agora você vai ser gerente. E até o momento dele ter crescido tanto, chegado ao nível máximo, que foi o nível de gerência, e depois disso ele cresceu tanto que ele teve a própria cafeteria dele. Compreende? Então, quando a gente faz as coisas pela metade, não põe excelência, eu não vou me dedicar porque é na minha mesma empresa, eu não vou me dedicar porque eu nem ganho bem aqui, você está prejudicando a si mesmo. É isso que o Wallace de Wattos diz. Ele diz que a gente prejudica a nós mesmos, as nossas ações não se tornam eficientes porque nos tornamos menores do que o espaço que ocupamos. Sim, você tem que ser aquela pessoa que é boa demais para a função que você exerce. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é uma ação eficiente, uma ação de excelência. E excelência produz excelência. Não tem como uma pessoa que produz excelência ficar despercebido, ficar na mediocridade. Então decida que toda ação que você for fazer seja no nível de excelência. Ocupe inteiramente os espaços no qual você está. E então você com certeza irá crescer mais e mais. E a vida vai criar mais excelência para você. Ok? Esse é o passo que ele fala inteiramente de focar no agora e fazer toda a ação que você tem para fazer agora com excelência. Não é quando eu tiver o salário tal, aí eu vou me dedicar. Quando eu ganhar tanto que eu achar que é justo, aí eu vou ser excelente. Agora não está merecendo, não. Não é porque o outro não merece, é porque você merece ocupar inteiramente o espaço em que você está. Seja tão bom, que as pessoas olhem e digam assim, nossa, gente, você merece mais. Gente, esse trabalho nem combina com você porque você é demais. Eu conto no meu livro, o Manual do Alquimista Moderno, o caso de uma moça que eu conheci, que ela começou num laboratório de medicamentos e ela ia para a parte da limpeza. Mas desde sempre, a mente dela, ela fazia tudo com excelência e o objetivo dela era se tornar executiva daquela empresa. Ela ainda estava na faculdade, cursando faculdade, e trabalhava na limpeza porque foi a função que ela conseguiu. Ela ia para trabalhar na limpeza sempre maquiada, sempre arrumada, com um penteado, sempre muito bem arrumada e alinhada. E a postura dela, o jeito que ela andava e tudo que ela fazia era com extrema excelência. Limpava com excelência, até que os colegas ali de trabalho riam dela e diziam, você trabalha na limpeza, precisa de toda essa pompa, toda essa maquiagem, tudo isso aí. Você está trabalhando na limpeza, precisa disso não.
E ela não ligava para essas críticas que recebia. Só que ela ocupou o espaço tão excelentemente que ela se tornou maior do que a função que ela exercia. E logo um dos diretores gostou muito dela, viu a dedicação dela, pediu o currículo dela, viu que ela estava fazendo faculdade e disse, vamos fazer um estágio, você vai se tornar estagiária agora, você vai se tornar estagiária aqui do administrativo. E, resumo da ópera, depois de alguns anos, ela se tornou alta executiva desse laboratório de remédios, viajando o Brasil inteiro para fazer vendas em nome desse laboratório. Então, se tornou realmente maior do que cada lugar que ela ocupava, e isso fez com que ela crescesse cada vez mais. E eu também trabalhei com uma moça numa mineradora. Eu era secretária executiva do presidente lá na época, e tinha uma moça que trabalhava lá na limpeza. Ela também fazia faculdade de secretariado executivo, e ela trabalhava na limpeza. E era uma moça que se arrumava tão bem, super educada, fazia o trabalho dela impecavelmente, com excelência. Até que o presidente, né, meu chefe, começou a admirar demais. Viu que ela estava muito acima da função que foi contratada, porque ela fazia com tanta excelência, com tanta dedicação. A postura dela, tudo nela era excelente. E aí ele falou assim, ele até me chamou na sala e disse, o que você acha dela também ser contratada como secretária e trabalha vocês duas? Eu disse, acho excelente. Ela foi elevada de função. Saiu da limpeza, dos serviços gerais e foi minha colega de trabalho, trabalhando junto comigo como secretária executiva também. Então, gente, é isso que o Wallace de Watts fala. Ninguém fica abaixo do nível de excelência. Ninguém que fica abaixo do nível de excelência pode subir para a excelência. Vai sempre ficar no nível da mediocridade que oferece. Então, sempre busque fazer tudo com excelência. E a excelência só pode ser feita aqui e no agora. Não espere para fazer excelência no futuro, tá? E muito menos o passado, que já passou. Agora a gente vai falar do quinto ponto, que é conexão com o poder criativo. Ou seja, conexão com o teu eu superior, conexão com a magna presença eu sou em você. Essa conexão com o poder divino. Logo, não precisa de pensamento competitivo, já que você está criando a partir do teu eu maior, do teu eu superior. A conexão com o poder divino é que te dá a certeza, a segurança, a confiança de que tudo dá certo para você, de que as ações que você está tomando são ações inspiradas e eficientes. Toda ação feita a partir do nosso ego, da confiança no nosso eu humano, é uma ação ineficaz. Não traz resultados como uma ação tomada a partir da confiança no nosso ser divino. É uma ação muito mais eficiente. Ação eficiente é agir com a mente conectada ao poder criativo, confiando que o universo coopera com você. Use sua energia mental para visualizar o resultado desejado enquanto age. Então ele fala o seguinte, que uma ação eficiente é conectar a mente inferior à mente superior. E quando você conecta essas duas mentes, a mente maior e a mente menor, você visualiza o teu objetivo enquanto você toma as ações inspiradas em alinhamento com esse eu maior. Como eu dei o exemplo, a moça que entrou, ela tinha o objetivo de ser executiva, mas ela era dos serviços gerais. Toda a ação que ela tomava, quando ela se vestia e se arrumava para ir para o trabalho, era o objetivo dela era, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Estou caminhando, cada ação que tomo é para chegar lá. E ela conseguiu chegar lá. Então ele fala exatamente disso. E você saber que tem um poder divino te acompanhando, que não depende da tua força, do braço aqui. Depende, claro, de uma ação inspirada em alinhamento com uma força divina maior. E o sexto passo é, elimine distrações. Gente, o quanto que a gente perde tempo, esforço, se distraindo. A gente recebe convite para tanta coisa e muitos desses convites não estão alinhados com o teu objetivo. Às vezes você deixa de investir tempo em algo que é para você, para o teu objetivo, para o teu projeto, para investir tempo em algo que é do projeto do outro, do sonho do outro, e não tem nada a ver com você. Então,
Aprender a dizer não também é um processo de usar a lei da ação eficiente. Saber dizer não. O Steve Jobs já falava que o segredo do sucesso é aprender a dizer não para aquilo que não está em alinhamento com o teu objetivo. Tem oportunidades que parecem milagrosas, mas se não estão alinhadas com o teu objetivo, diga não. Uma coisa que logo no início que eu comecei o meu canal, foi crescendo muito, eu recebia muitos convites para fazer live, faz live comigo, live no meu canal, vai no meu podcast e tal, e muita live de parceria, muita oferta de parceria, de fazer live junto, era assim, não parava. Aí, na época, eu tinha um mentor milionário, que ele também foi meu sócio, e ele que me lançou no início. Então ele falou assim, você não vai aceitar, porque você está perdendo tempo com o projeto do outro. Você não está fazendo por você. Você já tem, se for alguém que tenha, ele falava, se for alguém que tenha um objetivo parecido com o seu, que você veja que vai ganhar para os dois lados, e não só para um lado, você aceita. Mas se for só para o outro lado ganhar, não dá. Aí eu não gostei disso que ele falou, eu falei, mas eu não vou ficar olhando isso, né? Eu tenho que ajudar as pessoas. Então, desobedeci ele algumas vezes e eu saía fazendo live com todo mundo, saía fazendo live e aí eu comecei a ver que a minha agenda estava tão lotada que eu não tinha tempo para fazer as minhas gravações, para ficar com a minha família, para fazer outras coisas, porque eu tinha lotado minha agenda com lives para as outras pessoas, com coisas que eram para outra pessoa e que não tinham nada a ver com o meu projeto. E a minha agenda ocupada com coisas que não tinham, que eram distrações. Então, e eu percebi que isso me dispersava a minha energia. Aí eu comecei a não aceitar. E eu comecei a perceber que tem pessoas que são super famosas na internet, que não fazem live com ninguém, que não fazem parceria com ninguém. Isso não quer dizer que elas são arrogantes. Quer dizer que elas estão muito focadas no que é delas. Até porque quando você vai e aceita, já aconteceu comigo, né? Aí a pessoa volta, olha, você fez live com fulano de tal, e fulano de tal falou isso, e não sei o quê. É como se você ligasse a sua imagem da outra pessoa, entendeu? Então eu comecei a perceber que isso eram distrações. Aí eu disse, não, sabe o que é? Eu vou usar o meu tempo para falar com a minha audiência, para fazer o meu trabalho aqui. Eu vou fazer o meu serviço, o meu trabalho aqui, e muito raramente mesmo eu vou fazer live com alguém. Então foi o que eu decidi para que eu tivesse mais tempo para as minhas coisas e para os meus projetos. E isso não está errado. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que ela deixa de fazer o que é para ela para estar fazendo o que é para o outro. E eu falo muito, isso que você está fazendo. Não, uma amiga me convidou, vou fazer um mês de live com ela. Eu falei, mas isso vai te ajudar em alguma coisa? Isso para o teu projeto? Não, mas é para ajudar ela. Aí é um mês do seu tempo que você está ajudando a ela e você se ajudando, entendeu? Então, parece um pouco frio falar isso, mas, gente, todo mundo está procurando o seu próprio benefício. Então, o tempo é a única coisa que não volta atrás, sabe? Então, você tem que honrar bastante. Use o teu tempo para a sua família, para os objetivos que realmente são essenciais para você. Teve uma época que eu dava o meu tempo para todo mundo e eu percebi que eu não tinha mais tempo para os filhos, não tinha mais tempo para o marido, não tinha mais tempo para fazer as unhas, não tinha mais tempo para nada. Minha agenda estava entupetada de coisa e não eram ações eficientes que contribuíam todas, que contribuíam para os meus objetivos, os objetivos que eu queria. E até que teve uma época que eu li o livro Essencialismo, um livro maravilhoso, Essencialismo. Lá ele fala exatamente disso, que a tua energia fica dispersa, que você vai aqui, você vai lá, vai acolá. Não precisa aceitar todos os convites para aniversário, todos os convites para festa, todos os convites para tal coisa. Não precisa. Então, é você olhar isso, porque ação eficiente, ela precisa ser consciente. Consciente se ela vai trazer o resultado do objetivo desejado, tá?
Então, elimine distrações, porque você vai economizar o seu tempo e você vai também ter ações mais eficientes. O 7º tópico e último tópico é: a fórmula é o menos esforço mais realização. Menos esforço mais realização. Perceba se existe na sua mente alguma crença que se opõe à quantidade de esforço. Quer dizer que se não for muito esforço, não é uma ação eficaz. A nossa mente acredita que muito esforço é igual a muito resultado, mas não é assim. Tem que ter eficácia e não precisa de tanto esforço, precisa de muita eficácia. E às vezes o esforço é mínimo, mas a eficácia é máxima, né? Igual a história do homem que foi contratado para consertar uma máquina numa grande empresa, e esse homem não demorou 5 minutos para consertar a máquina, porque ele apenas apertou um botão. E aí, depois disseram para ele: mas como que eu vou te pagar o que você está me cobrando se você não demorou nem 5 minutos, só fez apertar um botão? Ele disse: mas o conhecimento eu tenho de que era isso que precisava ser feito e que ninguém tem esse conhecimento, né? E eu demorei para ter esse conhecimento, para chegar aqui e em 5 minutos, menos de 5 minutos, resolver o problema. Entende? Ação eficaz, não é muito esforço, mas eficácia. Então ele fala aqui, para ter menos esforço e mais realização, alinhe os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações com o que deseja manifestar. Perceba se os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações estão alinhadas à imagem do objetivo desejado. Que objetivo? Ficar rico. E o que é ficar rico? Novamente, eu indico, faça o exercício da carta da vida rica. Minha vida rica é. E aí você descreve como é a sua vida rica. Essa é a imagem que você vai ter da sua vida rica. Onde eu moro, que lugares eu frequento, com que eu trabalho, qual carro eu dirijo, sabe? Vai visualizando a tua vida rica. E aí você vai pesquisar dentro de você. Será que o que eu penso sobre essa vida rica, o que eu sinto sobre essa vida rica e o que eu faço sobre essa vida rica está realmente alinhado? Ou eu penso uma coisa, faço outra? Eu penso uma coisa e sinto outra. Falo só da boca para fora, mas o meu coração não está naquilo. Então é alinhar minuciosamente pensamentos, sentimentos e ações. Esses 3 precisam estar em alinhamento constante com a imagem do objetivo desejado. A clareza na intenção e a ação organizada eliminam desperdício de energia. Então, é eliminar desperdício de energia, tá? E como que eu elimino desperdício de energia? Quando eu alinho o meu pensamento, minhas emoções e minhas ações. Então, pensamentos, alinhar pensamentos. Estou desperdiçando energia quando penso o contrário da visão que quero manifestar. Estou desperdiçando energia quando penso mal das pessoas ricas. Estou desperdiçando energia quando penso mal do dinheiro. Estou desperdiçando energia quando me sinto mal quando vou pagar uma conta. Eu estou pagando uma conta com pena, com dó, com sentimento ruim de perda, de falta, de medo. Está desperdiçando energia. A tua emoção naquele momento não está em alinhamento, contribuindo para a manifestação. Então você precisa corrigir essa emoção, substitui ela pela gratidão. Gratidão que tenho o recurso necessário para pagar essa conta. Gratidão que estou pagando a conta de luz, porque tenho luz, energia elétrica na minha casa. E você substituir o sentimento ruim pelo sentimento de gratidão e apreciação. E as ações? Já teve um tópico só sobre isso. As ações que você toma hoje, elas estão em alinhamento com o objetivo que você quer ou você desperdiça tempo fazendo ações que não tem nada a ver com o teu objetivo, ok? Então ele até fala, o Wallace de Waters aqui, muito seriamente, ele diz assim: não participe de grupos, não frequente lugares que tenham a linha de pensamento contrária aos ensinamentos desse livro.
porque isso vai fazer você desperdiçar energia. Você está estudando como enriquecer a partir da substância sem forma, como enriquecer utilizando o pensamento criativo. Então não vá a igrejas, não vá a reuniões, a estabelecimentos, não participe de grupos que falam coisas contrárias ao que você está tentando criar com os ensinamentos desse livro. Olha, isso é uma ação que você pode fazer para não desperdiçar energia. Aí você estuda aqui essas coisas no livro, aí você vai para um outro grupo lá e que fala tudo ao contrário. Aí você chega lá e diz, olha, é ganância, ricos são gananciosos. Isso está em alinhamento com o que você quer? Não está. Participe de grupos que estejam em alinhamento com o pensamento, a linha de pensamento que você quer manifestar para a sua vida. E isso é por isso que é muito recomendado você participar de grupos de mentoria, de grupos de mastermind, de você fazer networking, porque só de estar perto de pessoas que têm o pensamento alinhado, você já cresce, já muda a tua vibração, você já consegue modelar o pensamento, a estrutura de pensamento daquela pessoa. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me unir com pessoas que pensavam da forma correta, que eu queria pensar também, que tinham os resultados que eu queria ter também. Se essa pessoa tem esses resultados, ela tem uma forma, uma estrutura de pensamento, e eu posso copiar a estrutura de pensamento dela, porque a mente pode aprender coisas novas, sim, a gente pode reprogramar ela. Mas se eu ficar frequentando lugares, me conectando com pessoas que só falam negatividade, que não têm pensamento de prosperidade, mas de escassez, eu não tenho como manifestar uma vida de escassez. E se você gosta desse assunto e quer participar de um grupo de mentoria comigo, eu tenho uma mentoria chamada Abundância Sobrenatural, onde nós vamos estudar as lições desse livro por 3 meses e meio a 4 meses. Eu vou deixar o link para ficha de pré-análise de inscrição aqui para você, se você tiver interesse em participar, fazer networking, deixar eu te acompanhar nesse livro maravilhoso, Criar Riqueza e Prosperidade e Abundância para a sua vida, a partir da conexão com o teu eu divino, a partir da abundância sobrenatural, com os ensinamentos de Wallace de Wattos. Eu deixei o link aqui embaixo para você preencher a ficha, e a minha equipe vai entrar em contato com você para te passar os detalhes, caso sua ficha seja selecionada para uma das vagas. São poucas vagas, e também vamos ter a nossa cerimônia de formatura, se encontrando comigo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e também já se inscreve e ativa o sino de notificações para não perder os próximos episódios que vamos estar estudando esse livro aqui com dicas de Wallace de Wattos para ficar rico. Um beijo da minha centelha para a sua, e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz e prosperar, claro, né, gente? Até mais!